Seja bem-vindo ao vídeo em que nós vamos falar do texto injuntivo, que é aquele texto que traz os comandos, as instruções. Tem sido uma modinha esse texto nas provas de concursos. Ele antes aparecia muito em provas, mas com outro nome. Mas isso faz bastante tempo. Há muito tempo que ele não aparecia nas provas, agora ele vem bombando. Ele tem um outro nome, que é texto instrucional. Então, antigamente ele vinha nas provas com esse nome, texto instrucional, que é o seu sinônimo. Então, a gente começa esse vídeo, já já você vai treinar com questões de variadas bancas. Vamos falar do texto injuntivo e vamos ver como é que as bancas cobram esse conceito nas provas. Texto injuntivo é o mesmo que texto instrucional. Instrucional. Ele é chamado assim, instrucional, o nome já diz, porque ele traz instruções. Ele traz comandos. Então vamos ao conceito de texto injuntivo. Primeiro eu quero que você entenda o conceito e aí depois eu vou te dar umas dicas boas aí, tá bom? Então venha comigo. Texto injuntivo consiste em instruir, sugerir a realização de determinadas ações. Instruir, sugerir ações. Por isso o nome dele é injuntivo ou instrucional. Guarde isso. Instrucional, injuntivo. Por quê? Porque ele traz como missão a instrução, instruir. E o que é instruir? Instruir é dizer o que deve ser feito. Então veja, apresenta como principais características o uso de verbos no modo imperativo. Então, é comum, muito comum, que os verbos venham no imperativo. Frases curtas, porque indicam comandos. Explicações, muitas vezes detalhadas, ou seja, os comandos são curtos, mas as explicações são detalhadas. Por quê? Porque normalmente, quando você está diante de um texto instrucional, injuntivo, o leitor, ele desconhece aquele assunto. Ele quer aprender, por exemplo, você pega um manual de aparelho eletrônico, né, que você vai manipular aparelho eletrônico, ou você pega a receita de bolo, eu sou uma. Quando eu vou ler uma receita qualquer, que não é a minha praia, o que eu faço? Eu vou lá e eu olho as instruções, mas, por exemplo, eu não sei o que é uma medida. O que é uma medida? Eu não sei o que é uma pitada, por exemplo. Não, eu sei. Mas, então, há detalhes que a gente precisa entender, né? O texto instrucional injuntivo, ele é feito para o leigo naquele assunto. Por isso que ele vem com muitas explicações. É muito comum que, além dos comandos, ele traga explicações detalhadas, porque o leitor pressupõe-se que ele seja leigo. Traz uma linguagem clara, ou seja, não é comum, não se deve utilizar, pelo menos, termos técnicos. Então, veja, eu sou uma. Quando eu estou ensinando português, o que eu costumo fazer? Eu trago instruções. Toda vez que eu digo o passo a passo, por que eu uso muito texto instrucional na minha aula, o texto injuntivo? Passo a passo é um texto injuntivo. Por quê? É uma linguagem objetiva, clara e para o leigo. O texto injuntivo, ele ensina o leitor a fazer algo. Então, ele sai daquela mesmice, daquela linguagem complexa e técnica e mostra a aplicabilidade do assunto. Por isso, ele é muito comum também no nosso dia a dia, não só para receitas culinárias, manuais de instrução, textos de natureza motivacional. Então, há muitos textos injuntivos hoje, ou instrucionais, aí nos vídeos do YouTube. Alguns pecam pelo excesso até, não é não? Olha isso, como resolver prova da FGV sem ler o texto. Aí ele traz uns comandos, a pessoa vai lá, obedece e
entrega para o universo. Então, há muitos textos hoje que são chamados de motivacionais, e eles são textos injuntivos, instrucionais, porque eles dizem o que deve ser feito. Então, como passar no concurso estudando 2 semanas, como emagrecer 5 quilos não deixando de comer nada, não é assim? Então, há vários aí. Como conquistar a gatinha na balada, né? Então, tudo isso são os textos injuntivos ou instrucionais. Por isso que eles estão caindo, essa tipologia aí está vindo muito nas provas. Por quê? Porque está na mídia, nas comunicações por aí. Quantos textos motivacionais hoje não se produzem? Então, por isso que está caindo demais. Tinha parado de cair em prova e agora todas as bancas têm trabalhado com essa tipologia. E é o que eu vou mostrar a você para fechar esse vídeo. Então, agora eu convido você a treinar só com questões de texto injuntivo. Mas, obviamente, a gente vai misturar. Nem todos os textos aí são injuntivos, tudo bem? Agora a gente vai brincar de classificar o texto quanto à tipologia e, entre as opções das questões que virão, haverá aí o injuntivo, ele vai estar no meio. Nós vamos começar com FCC, concurso para o Detran, depois a gente vai à FGV e finaliza o vídeo com o Sebrasp. Tudo bem? Então, isso aqui foi uma prova para a FCC, e aí a banca dizia: considerando que se podem encontrar várias tipologias textuais em um texto, embora haja o predomínio de uma delas no texto acima, a tipologia textual predominante é. Então, lembra, eu vou fazer uma colinha, eu espero que você tenha essa colinha aí ao lado, vou fazer aqui uma colinha. Toda vez que as bancas falam de tipologia predominante, vou aproveitar esse cantinho aqui e vou fazer a nossa colinha. Ó, tipologia, pegue seu bloquinho, a gente vai precisar dele. Tipologia predominante. Dri, o que vai acontecer comigo agora? A gente vai misturar tudo. Agora a gente vai misturar todas as tipologias. Chegamos ao final do caderno. Toda vez que a banca pergunta qual é a tipologia predominante, ela quer saber a intenção do autor. O que o autor veio fazer? Ele veio contar uma história? Ele veio descrever uma cena? Lembra que é o verbo que vai te ajudar? Ó, olhe para cá. Então, vou fazer aqui uma tabelinha curta para a gente ir com ela até o final do vídeo. Você vai sempre perguntar qual é a intenção do autor. Se a intenção do autor é X, a tipologia é Y. Nas provas de concurso, você vai ver que as bancas trabalham com essas 4 tipologias, colocando-as aí no mesmo nível. É assim, ó, ou é descritivo, ou é narrativo, ou é expositivo, ou é argumentativo. Desculpe, 5, ou é injuntivo. Então, são 5 que a gente vai ter que listar aí. Essas 5 você vai levar debaixo do braço. Vou repetir. Narrativo, descritivo, expositivo / informativo, argumentativo, instrucional ou injuntivo. Então, vem. Dependendo da pergunta, você tem a resposta. Quer ver? O que o autor veio fazer? O que o autor veio fazer no texto? É assim sempre que você vai perguntar. O que o autor veio fazer? 1. O autor veio contar uma história. Ó, eu vou cobrar essa tabelinha, eu quero de cor e salteado até o final do vídeo, tá? Então, é curta, não deixe de escrever. Se ele veio contar uma história, relatar acontecimentos, contar uma história, a tipologia é de narração, o texto é narrativo. 2. Se ele veio descrever... Não vou usar o mesmo verbo. Se ele veio caracterizar, qualificar, cenas, personagens,
Ou, esse ou é tudo, hein? Se ele veio definir, e o que é definir? É dizer o que algo é. Então, se ele veio caracterizar, qualificar cenas, personagens, paisagens, ou se ele veio definir, e o que é definir? Definir é dizer o que algo é. O texto será descrição, descritivo. Então, entra aí na descrição, nós vimos no início do caderno a definição. Definição é estrutura de definição, dizer o que algo é característica do texto descritivo. É descrição. Depois, lembra que são 5. Se a intenção do autor é a de discutir um assunto, aí eu vou fazer o seguinte, ó, para ficar bem manual de tipologia, ó. Se a intenção é a de discutir um assunto, e aí lembra que há um mantra que a gente vai carregar debaixo do braço, texto que tem tema. Você se lembra disso? Se você não se lembra, tá tudo bem. Texto que tem tema. Se a intenção é a de discutir um assunto, aí ou é 3 ou é 4. Texto que tem tema é o quê? Dissertativo. E aí, se a intenção do autor for a de, quando é dissertativo, aí ele vai se subdividir em 3. Se a intenção dele é a de discutir um assunto, expondo o que se sabe, vai ser uma história. Se a intenção é a de discutir um assunto, trazendo novidade para o leitor, ou se a intenção é a de discutir um assunto, defendendo tese. É isso que você vai perguntar. E aí, essa tipologia que a gente estudou como dissertativa, ela se subdivide em 3. Então, aqui já temos mais 3, 4, 5. Ó. 3, 4, 5. Se ele expõe o que se sabe, é dissertativo expositivo. Se ele traz novidade para o leitor, lembra? Aí ele vai ser dissertativo expositivo, porque ele também expõe, só que ele é informativo, porque ele traz novidade, ele informa. E se a intenção do autor é discutir um assunto, tudo isso é discutir um assunto. Discutindo um assunto, se o texto tem um tema, ele é dissertativo. Mas quando ele é dissertativo, você tem que dizer se ele é expositivo, expositivo informativo, ou dissertativo argumentativo. Tá bom? E tudo vai depender da intenção do autor, que eu coloquei nessa tabelinha aqui. E para fechar, coloquei 6 então, né? 6 tipologias aí que você vai levar debaixo do braço. Para fechar, se a intenção do autor é a de instruir,
trazer comandos para o leitor, aí o texto será injuntivo ou instrucional. Tá bom? Então, com isso, a gente fecha o nosso quadro de tipologia, fecha também o nosso caderno de tipologia. Vou te dizer, com isso aqui a gente se prepara para qualquer embate. Todos os outros gêneros estão dentro desses. Na aula passada, o aluno me perguntou sobre texto científico. Texto científico depende. Texto jornalístico também depende. Depende do que o autor vem fazer ali. Então, não dá para a gente dizer, Dri, qual é a tipologia do texto científico? Depende. Se o texto científico tem o objetivo de defender um ponto de vista, uma linha de atuação, ele é argumentativo. Se o texto científico tem o objetivo de trazer... Depende do leitor. Muitas vezes o texto científico ele é feito para os pares. Para aquela... Digamos que eu produza um texto dentro da minha área para colegas na minha área. Se eu estou escrevendo para colegas da minha área, isso é um texto científico. Então, eu estou dentro da minha ciência, da linguagem, só que eu estou escrevendo para os meus pares, os meus colegas. Então, esse texto será expositivo. Agora, se é uma revista de divulgação popular, isso cai muito na FGV. Então, se é uma revista, e detalhe, a galera que decora se dá mal, porque não tem como decorar, você tem que ler a situação. Para quem que esse autor escreveu? Se ele escreveu para uma revista de divulgação com um público leigo, cujo público seja leigo, então o texto científico passa a ser dissertativo e informativo, porque ele está trazendo informação nova. Então não é só expositivo, é informativo. Então não dá, o resto é você ler e entender que tudo se volta para essas 6 tipologias. Eu acrescentei mais uma, porque eu acrescentei o informativo. Na verdade, o informativo ele é um braço do expositivo, mas vale a pena colocá-lo aqui, por quê? Porque há bancas que usam essa terminologia informativa. Outras não usam, outras usam só expositivo. E como todo texto informativo é expositivo, então eu posso também chamar o texto informativo de expositivo. Por isso que há bancas que não fazem essa distinção. Tá? Mas na prática, o texto informativo ele é expositivo, porque ele expõe, que você sabe, porém, ele expõe novidades. Então, tem que se levar em consideração o leitor, o público para o qual se escreve, tá bom? Com isso aqui, meus senhores, estamos salvos. Agora eu quero você comigo. Você vai comigo agora para as questões, tudo bem? Então vamos embora, confia em mim, tudo que eu coloquei aí é bem prático, é para você sair daquela, sabe, aquela teoria louca de tipologia. Como assim? Você só quer fazer concurso? Você não tem que ficar sabendo tudo de gênero e tipologia textual, não. Se você for dar aula disso, aí tudo bem. Mas você tem que ter coisas rápidas para pensar rapidamente nas provas. Sabe por quê? Porque as bancas vão perguntar o que predomina. E o problema é que, vem aqui agora para a FCC, toda vez que a banca perguntar o que predomina, agora você já deve entender que o que predomina não tem a ver com o número de linhas, tem a ver com a intenção do autor. Não tem a ver com o número de linhas, não tem a ver com quantidade, não tem a ver com quantidade. Essa questão pergunta se o texto é narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo ou injuntivo. Exatamente o que eu te ensinei. Tá, tudo bem. Já te digo que, na prova, a galera ficou em dúvida entre A e B. E já você vai entender por que a galera ficou em dúvida entre A e B. Quer ver? Olhe para cá. Leia o texto abaixo para responder a questão. Adorei, vô Inácio. Mas conta, como era sacar o dinheiro? Contei, porque fui tanto a banco. Repare que os primeiros verbos aí, da segunda linha, estão no pretérito perfeito, não estão? Verbos no pretérito perfeito indicam o quê?
uma história. Narração. Ele está contando uma história. Só que, na sequência, você vai ver verbos no pretérito imperfeito. Que indicam o quê? Descrição. Aprendemos isso, lembra? Verbos no pretérito perfeito indicam que o tempo evolui, indicam uma história. Verbos no pretérito imperfeito indicam caracterização. O pretérito imperfeito ele indica uma ação contínua, ou seja, é como se fosse uma fotografia. Então, o pretérito imperfeito indica a presença de descrição, é a fotografia. Só que aí, quando você vai passeando pelo texto, você percebe que há muitos verbos no pretérito imperfeito. Muitos. Muitos, veja, muitos. Muitos trechos descritivos. Ó, o caixa ficava ali conferindo, somando. Eu me lembro de sacos de dinheiro na boca do caixa. Via-se de tudo. Notas amassadas. Veja a presença de substantivos e adjetivos. Tudo isso tem a cara de descrição. Você entende por que a FCC veio com essa questão? Por quê? Se nós formos contar o número de linhas, se predominância, vou repetir, olha o enunciado, olha o que a banca pergunta, a tipologia textual predominante é. Se for pelo número de linhas, se a gente for por aí, a gente vai ver que o que predomina, você não precisa nem contar. Da quarta linha em diante é só descrição, até o final do texto. Mas não é isso que vai definir a tipologia. É assim. O que o autor veio fazer? Lembra que eu te ensinei isso? Ó? O que o autor veio fazer? O que o autor veio fazer? Olhe lá para o teu resumo. Olhe lá para o seu esquema. O que o autor veio fazer? O autor veio contar uma história? Se ele veio contar uma história, o texto é narrativo. Ele veio caracterizar, qualificar cenas, personagens, paisagens, então ele é descritivo. E eu já te adianto que narração vem sempre com descrição. Então é difícil você ver só um ou outro. Então o que vai definir é o que o autor veio fazer. Ele veio descrever cena ou veio contar uma história? Ele veio contar uma história e descreveu? Ou ele veio descrever e contou uma história? Ele veio contar uma história e descreveu? Ou ele veio descrever e contar uma história? Adorei, vô Inácio, mas conta, como era sacar o dinheiro? Contei, porque fui tanto a banco. A pessoa chegava a um balcão, entregava o cheque a um atendente. Se fosse saque pessoal, precisava mostrar a identidade. Recebia uma ficha de metal, ia para outra fila. O que ele está fazendo? Ele está querendo descrever ou ele está contando uma história e está caracterizando a cena. A cena de quem ia tanto a banco. O texto é predominantemente narrativo. Porque conta uma história baseada em fatos reais da relação avô e neto. Dria, onde é que está isso? Está lá no início. Adorei, vô Inácio, mas conta, como era sacar o dinheiro? Contei, porque fui tanto a banco. Dria, como é que eu sei que é baseada em fatos reais? Porque ele diz, fui tanto a banco. Dria, como é que eu sei que é baseada em fatos reais da relação avô e neto? Porque um outro fato que a gente vê que ocorreu aqui é que eles estavam conversando. Ou seja, o vô e o neto. Um conversando com o outro e o vô contando as histórias dele. Então, são fatos reais? São. Então, qual a intenção do autor? Contar a sua história. E veja B, descritiva, porque informa as características de uma sociedade em desenvolvimento. Repare que a própria banca facilitou a vida do candidato. Isso vai acontecer com muitas bancas. Veja que, se é descritiva, não informa. Texto que informa é texto informativo. Só em ver a continuidade da assertiva, você já eliminaria. Isso é bem a cara da Fundação Carlos Chagas. Ela até começa bem, mas termina mal. Quando você olha para o final, são alternativas parcialmente verdadeiras. E aí, se você lê com cuidado até o final, você elimina.
Entendeu? Ele não veio informar nada, até porque quem informa é texto informativo. E não são características de uma sociedade em desenvolvimento. Ele veio contar uma história lá, o neto contando as suas histórias, o avô contando as suas histórias para o neto. Você entendeu? Com essa questão, a gente entende que o que predomina é a intenção. O autor veio contar a história e descreveu muito ao longo dessa narração. Mais uma da FCC. A gente está treinando primeiro com a FCC. Depois a gente vai passear por outras bancas. Ó, FCC. As prescrições presentes no trecho do sermão indicam a elaboração de um discurso. Uma outra terminologia que as bancas usam, e a FCC usa, e aí eu queria também que você colocasse lá no seu esquema, para você não esquecer, vai que isso aparece na sua prova. Veja, um outro sinônimo para texto injuntivo, vá lá, escreva no seu resumo. A gente está anotando tudo nesse resumo, tá? Esse resumo é para acabar com o caderno 21. Então, vamos anotar tudo nele, ó. Injuntivo, instrucional ou prescritivo. Se você vir esse nome prescritivo, entenda, é o mesmo que injuntivo ou instrucional. É o texto dos comandos. Afinal, o que é o texto prescritivo? É aquele que prescreve, por exemplo, a receita que seu médico te dá para você comprar o remédio e tomar e ficar bom. É uma prescrição médica. Toda vez que você ouvir falar de prescritivo, é instrucional. É injuntivo. Então, a própria banca aqui já está pegando no colo. Porque ela diz, as prescrições presentes no trecho do sermão indicam a elaboração de um discurso dialogal, porque todos os passos de um discurso prevêem interlocutores em oposição. Deixa eu só falar o que é um texto dialogal. Texto dialogal é o texto dos diálogos. Texto dialogal, por exemplo, é o texto do WhatsApp. Você manda uma mensagem para alguém que não é um texto. E a pessoa te responde. É o texto do Instagram, quando você conversa com alguém lá no seu privado, não é assim? Então, tudo isso é dialogal, é o texto da conversa, do diálogo. Tá bom. Texto científico, porque necessita estar fundamentado. Texto narrativo, conta uma história. Texto argumentativo ou texto poético. Aí, muita gente olhou para isso e falou assim, poxa, se são prescrições, o texto deveria ser injuntivo. Só que quando olhou lá as opções, não havia opção injuntiva. Então, o que a banca quer de mim? Vamos ao texto. Então, olhe para mim. Não havia opção texto instrucional, injuntivo. Depois eu vou te dizer, se houvesse, como é que nós agiríamos. Mas, por hora, eu quero que você compare as alternativas e olhe para o texto agora e me diga. Esse texto, que tem prescrição, que tem instrução, nessa prescrição, o que há dentro dessa prescrição? Essa prescrição que está no sermão indica o quê? Olhe para a prescrição. Prescrição é dizer o que deve ser feito. Há de tomar o pregador uma só matéria. Há de prová-la com a escritura. Há de amplificá-la com as causas. Há de responder às dúvidas. Há de evitar, há de confirmar, há de satisfazer. Então, veja. Quando ele diz há de tomar o pregador, ele está dizendo o que o pregador deve fazer. Esse é um texto de sermão de Padre Antônio Vieira, em que ele ensina o pregador a pregar. Então, ele é um texto instrucional, ele traz instruções. Ele diz como é que o pregador deve pregar. Ele deve pregar com uma só matéria, ele deve definir a matéria, ele deve provar a matéria com a escritura, ele deve declarar com a razão. Esse texto é maravilhoso para quem faz redação. Beleza, mas não havia opção instrucional. Ora, mas essa prescrição indica o que do autor? Quando o autor diz o que o outro deve fazer, quando ele prescreve, ele está ou não dando a opinião. Há de tomar o pregador, há de responder às dúvidas,
há de satisfazer as dificuldades. Ora, isso é ou não é um ponto de vista do autor? Resposta, letra D, argumentativo, organizando o discurso da tomada do tema até a sua conclusão. Dri, como assim organizando o discurso da tomada do tema até a sua conclusão? Porque essas prescrições desse texto, esse texto, minha gente, é um texto injuntivo, esse texto do sermão. Só que ele traz instruções de como deve ser a elaboração de um discurso argumentativo. Ele ensina a pessoa a produzir um texto argumentativo, que é um sermão. O sermão é um texto argumentativo, igual a sua redação. Mas ele é injuntivo, entendeu? Então, ó, vou repetir. Por que a resposta é a letra D? Porque quando você vai ao texto, as instruções ensinam o leitor a escrever uma redação. Por exemplo, como é que a gente escreve uma redação? A gente pega uma matéria, define, prova com a escritura, usa causa, consequência, responde às dúvidas. Numa redação você não pode perguntar, você tem que responder. Tem que ter uma linguagem objetiva, satisfaz as dificuldades. Ele está ensinando a pessoa a escrever uma argumentação. Assim há de ser o sermão. Há de ter raízes fortes e sólidas, porque há de ser fundado no Evangelho. Deste tronco hão de nascer diversos ramos, que são diversos discursos, mas nascidos da mesma matéria e continuados nela. Estes ramos não hão de ser secos, senão cobertos de folhas, porque os discursos hão de ser vestidos e ornados de palavras. Então, olhe para cá. Resposta, letra D. Dri, o que eu estou aprendendo? Você está aprendendo tipologia textual. Com essa questão da FCC, você aprendeu que prescrição é texto injuntivo. Só que esse texto aí, a resposta era a letra D. Por quê? Porque a banca não perguntou a classificação do texto. Se ela tivesse perguntado a classificação do texto, seria injuntivo. Ela perguntou o seguinte: essas prescrições, nesse trecho do sermão, indicam a elaboração de um discurso o quê? Ou seja, ensinam a pessoa a fazer o quê? A escrever uma argumentação. Porque, na verdade, o sermão é uma argumentação, né? O pregador, aquele que prega o sermão, ele é você fazendo redação. Ou seja, ele defende tese, ele traz a escritura, que é o seu testemunho de autoridade na redação. Você, quando está lá na redação, você não pega o testemunho de autoridade? O pregador também. Que questão, meus senhores, que questão, né? Isso é FCC. Próximo vídeo, vou só rodar uma vinheta, a gente vai quebrar em mais um vídeo e vamos subir mais alto, sabe por quê? Nós vamos muito mais longe, porque FGV e Sebrasp. E agora é tudo misturado, injuntivo, narrativo, descritivo. Você vai ver que há textos injuntivos que não vêm com verbos no pretérito, no imperativo. Então, vou repetir. Há textos que são instrucionais, injuntivos, prescritivos, como esse aí do sermão, e que não tem verbo no imperativo. Se eu digo para você assim, ó, se eu chego para você e falo assim, oi gatinha, o gatinho para gatinha, quer ver? A gatinha joga essa pro gatinho. Poxa, bem que você pode, hein, meninas? Vamos aprender a fazer texto injuntivo aqui juntas. Em vez de você dar a ordem, chegar e falar assim, olha, eu quero que você vai me pegar, pegue-me às 8 horas e leve-me às 10 para casa. Se você fizer isso, pode ser que o gatinho fique lá melindrado. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer de um outro jeito. Você vai fazer a mesma coisa, tá? Você vai dar a ordem, mas ele nem vai perceber. Que é o que você vai ver nas questões que virão. O que vai acontecer? Você vai dar a ordem, mas você não vai jogar verbo no imperativo. Você não vai. Você vai falar assim, bem que você poderia me pegar hoje às 10, às 8 e me levar às 10. Você poderia, você pode. Ele vai fazer exatamente o que você quer. E nem vai perceber que é injuntivo. Sabe que isso já está caindo em prova? O imperativo assusta. Você pode dar ordem de outro jeito. Se eu chego para você e falo assim, você chega para mim e fala assim, não, filho, isso é muito comum aqui, né, com os filhos, na vida. Você chega e fala assim, minha filha, olha só, você pode
ficar exatamente onde você está. Olha o dedo. Sem dedo para dar uma disfarçada. Olha, você pode ficar exatamente onde está. Eu tô mandando ficar onde está. Você chega para a criança e fala assim, você pode ficar com a boca calada? Você tá mandando a pessoa calar a boca. Cala a boca. Só que você não vai falar assim. Você pode ficar com a boca calada, por favor, antes que eu dê na sua cara? Aí a pessoa fala, isso foi um pedido ou uma ordem? Roda a vinheta.